E se tivesse uma forma de você simplesmente comprar a elite da bolsa americana? As ações com os melhores retornos e maior tamanho de mercado, considerando o SP500 e a Nasdaq. Estamos falando das FANGs, ou melhor, do índice FANG Plus, que a gente vai explorar nesse vídeo. FANG é um acrônimo que significa aqui, né, a junção dessas empresas que são muito proeminentes aqui do mercado americano, principalmente relacionadas à tecnologia, que formam aqui a palavra FANG, né? Então é o Facebook, Amazon, Alphabet, que é o Google, a Apple, Netflix e o próprio Google aqui de novo, né, como gênero. Então, esse aqui é o acrônimo original, vamos dizer assim, e ele deu uma origem aí para um índice, né? Um índice que acabou se popularizando bastante nos Estados Unidos, chamado FANG Plus. O que é o FANG Plus? São essas mesmas empresas que a gente acabou de ver, só que com um maisinho, né? Ou seja, algumas a mais, para não ficar poucas empresas demais no índice. Né? Então são 10, né, das mais gigantescas empresas de tecnologia negociadas aí nas bolsas americanas, através de um índice que simplifica muito isso. Mas quais que são as empresas? Como a gente já viu aqui, pessoal. A gente tem aqui gigantes de tecnologia como Meta, que todo mundo conhece, né, o Facebook, Apple, que produz aí, enfim, diversas soluções tecnológicas, a Amazon, líder logística e também de soluções de nuvem, Netflix, eu não sei se eu preciso apresentar todas elas, acho que o pessoal conhece essas empresas, né? Microsoft faz computadores aí, software em geral, Google, cara, todo mundo conhece. Nvidia que faz os chips e semicondutores, e essas três aqui, eu separei aqui só elas pra gente explicar para as pessoas, né? Muita gente não conhece. A CrowdStrike, ServiceNow e Broadcom, na realidade elas são empresas um pouco mais americanas, não tão globalizadas. Assim, todos os países podem usá-las de alguma forma, mas as pessoas em geral não são os clientes, tá? Então, por exemplo, a CrowdStrike aqui, ela é uma empresa de tecnologia de segurança cibernética, tá? Lá do Texas. Então, a gente, assim, pessoa física acaba não sendo o usuário comum, vamos dizer assim, dela, tá? ServiceNow, ela é uma, enfim, é outra empresa que está ali no índice, muito focada em computação em nuvem, né? Para quem entende um pouquinho de tecnologia, sabe que existem muitos serviços em nuvem, então você precisa de uma infraestrutura para fazer essa roda girar. E a Broadcom aqui, ela é uma empresa muito relacionada aqui a chips e semicondutores. Então, parecido aí com a Nvidia, claro que não tão forte assim no mercado, mas também muito, muito relevante, sem dúvida nenhuma. E eu já quero saber de você, né? Se tem alguma dessas empresas na sua carteira, seja por compra individual ou por algum ETF. Ah, eu tenho o SP500. Cara, SP500 tem várias dessas. Tem Nasdaq, também tem várias dessas. Então, certamente, eu quero saber a sua opinião. Então, tem toda uma composição aqui né, do índice, tem uma certa simulação aqui de resultados passados. Aqui eles são meio profetas do passado, tá? Eles pegam o índice e colocam para trás numa simulação, eles não têm esses dados de verdade. E aí o índice retorna aqui valores astronômicos, né? Incrível. Ok, mas independente dessa simulação aqui, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar a simulação prática com diversos índices lá dos Estados Unidos, aqui também aqui do Brasil, que, cara, torna esses investimentos muito interessantes para momentos específicos. Você tem vários cuidados que a gente tem que tomar. E aqui só para vocês entenderem, tá? Essas empresas elas são tão relevantes lá para os americanos, não sei nem quantos por cento do S&P ou da Nasdaq elas representam, tá? Certamente é bastante, tipo assim, bastante mesmo. Que lá eles têm diversas formas de fazer essas compras, né? Lá, assim, não são ETFs, né? São ETNs, né? ETN, né? Exchange Traded Note. É parecido com o ETF, tá? Aqui para o nosso vídeo vamos considerar que é a mesma coisa, só para arredondar os conceitos. Lá eles têm o FNGS ETN, né? Que é tipo um ETF das FANGs mesmo, ok. Mas eles também têm lá os alavancados, né? Isso aqui eu acho muito legal, uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é extremamente diferente do que a gente tem aqui. Então eles têm aqui uma alavancagem de 3 vezes, alavancado 2 vezes, alavancado 3 vezes, inverso, né? Então, por exemplo, se esse ETF sobe 1%, esse aqui sobe 2, esse aqui sobe 3 e esse aqui cai 3. Então é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil, são instrumentos mais complexos, obviamente. Mas só para mostrar para vocês como, enfim, né, lá nos Estados Unidos tem essas soluções. E aqui no Brasil a gente também tem soluções para fazer a compra justamente desse índice através de um ETF. Ah, e se você gosta das soluções que eu trago aqui nos vídeos e no canal, deixa o like, se inscreve para dar uma força, eu vou te agradecer demais. O Itaú acho que foi genial nessa sacada de realmente fazer um ETF para buscar aí esse índice. Então a gente já conheceu aqui esse índice, né, NYSE FANG Plus. Lembra, FANG são aquelas empresas principais e FANG Plus com esse maisinho, com esse maisinho aqui, ele é esse extra, né, dessas
empresas a mais. O ticker da Bolsa Brasileira é TechOnge, né? Esse Tech vem de Technology, enfim, uma abreviaçãozinha disso. Taxa de administração aqui 0,25 minúscula, e já tem aqui um bi de patrimônio líquido, então acho que um patrimônio assim bem relevante já para o tamanho do mercado brasileiro, tá? Ainda assim é lógico que não é um cenário ideal do ideal, né? Mas ainda assim acho que é bem tranquilo, volume médio relativamente tranquilo também. Já é um investimento que você não vai ter problema de liquidez, por exemplo, tá? Eles fazem aquele resumo que a gente já entende, então são 10 ações na sua carteira, exposto ao dólar, você vai estar muito tendencioso aí em relação à tecnologia e é super prático e rápido, né? Então vale muito a pena realmente investir por ETFs. Claro, é a questãozinha aqui do imposto de renda, padrão, né? 15% sobre o seu ganho de capital, principalmente seguindo aí a lógica dos ETFs de renda variável. E aqui a gente tem a composição do ETF, né? Então tem por setor, aqui dá até uma bugada, né? Eles falam que um é tecnologia da informação, o resto é outros. A gente sabe que, no geral, é tudo tecnologia, tá, pessoal? Claro que tem um pouquinho que é software, um pouquinho que é hardware, um pouquinho que é serviços em nuvem. A gente sabe que é tecnologia no geral. E aqui a gente tem, de fato, as empresas, né? A gente já viu quais eram ali um pouquinho antes do vídeo. E a gente sabe que o índice, ele é basicamente de 10 empresas e cada uma delas tem mais ou menos 10%, tá? E notem como, por exemplo, a CrowdStrike, ela já está com 11,1 e a Microsoft já está com 8,74. Então, ao longo do tempo, o Itaú vai fazendo esse rebalanceamento para que volte ao índice original, né? Pode ver, a participação é muito próxima de 10, todo mundo, tá? Ah, mas a Microsoft, ela tá com 10,04 no índice original. Sim, pessoal, mas um pouquinho a gente sabe que foge, né? Isso aqui para você rebalancear não é todo dia, depende de um monte de coisa, tá? Mas no geral você está comprando todas as empresas de forma muito prática, com toda certeza, assim, não há dúvida nenhuma que vale muito mais a pena você fazer isso do que você ficar comprando os BDRs ou as empresas originais no exterior, tá? Porque não é muito prático, tá? Esse aqui eu até entendo se você quiser comprar elas individualizadas e ter essas 10 na carteira para copiar o índice FANG Plus sem pagar a essa taxa de administração aqui, tá? Você pode fazer isso, assim, eu não vou dizer que é burrice, tudo bem, faz sentido porque são poucas empresas, né? Só que assim, cara, isso aqui talvez não vale a pena, porque você vai começar a receber, por exemplo, dividendos dessas empresas, tá? Se você compra o papel delas, você vai ter que reinvestir provavelmente para bater a mesma rentabilidade do índice. Aí você já vai ter provavelmente algum tipo de custo de corretagem ali, de algum tipo de custódia diferenciado. Não sei se você vai comprar no Brasil ou fora, né? Mas tem toda uma questãozinha, tá? Outro ponto, né? Se você for comprar fora, você vai ter que fazer câmbio, vai ter que pagar transação internacional. Eu não sei se compensa, tá? Sinceramente falando, para alguns casos talvez compense, alguns casos muito específicos, mas para o investidor em geral, que sabe o que está fazendo, eu já vou dar agora os detalhes, tá? Que tem que tomar cuidado. Assim, o ETF ele acaba compensando demais, tá? Assim, mas demais mesmo. Esse ETF ele deu retornos muito bons nos últimos tempos e realmente ele tem uma possibilidade aí de dar um valor, né, de retornar um valor financeiro muito considerável por diversos motivos, né? Então tecnologia, né? O mundo está cada vez mais tecnológico. Essas empresas elas já têm agora consideravelmente um braço nelas que é relacionado à inteligência artificial. Só para vocês verem, tá? Quando eles lançaram esse ETF, o Itaú, é claro, eles têm que vender o produto deles, né? Eu entendo isso, mas eles estavam na vibe do metaverso. Cara, isso aqui já passou. Agora a galera já tá na IA, né? Eles podem até trocar isso aqui. Porque hoje em dia acho que ninguém mais pensa em metaverso, todo mundo pensa em IA. Mas assim, de forma geral, é um setor muito interessante. São as melhores empresas de tecnologia do mundo, tá? Assim, nada contra as empresas brasileiras em si, mas assim, se você pode comprar, você tem que dar preferência para comprar aquelas que são melhores, aquelas que têm menos chance de quebrar, que têm mais chance de crescer e assim por diante. Então, muitas vezes, é o que os grandes investidores, grandes fundos e grandes ETFs, em geral, acabam comprando, tá? São as empresas que mais são relevantes realmente da Bolsa Americana, né? Muito da performance do SP 500, da Nasdaq, desses índices aí nos últimos anos, cara, muito deles veio por causa dessas empresas específicas aqui, tá? Essas são realmente a elite, tá? Assim, eu não consegui buscar aqui o percentual exato para vocês, do quanto elas foram responsáveis pelas altas dos índices. Mas assim, ó, é muita coisa, tá? É muita coisa. Essas empresas aqui, elas têm capitalização de mercado, são as top 10, top 20 aí, pelo menos. A maioria delas estão no top 10, então são muito, muito relevantes. E se você quer colocar elas na sua carteira, você tem que tomar cuidado com alguns pontos. Então, primeiro deles, você está comprando 10 empresas, então você tem uma certa diversificação de empresas, mas todas elas são no mesmo setor. Então, cuidado com aquela história da diversificação falsa, né? Ah, vou comprar 10 empresas diferentes.
Cara, mas todas são do mercado americano, por mais que sejam globais, tá? Eu sei que Facebook é global, então, mas assim, mercado americano, dolarizadas, setor de tecnologia. Cara, quando o mercado americano vai bem, as ações sobem, esses caras aqui tendem a subir muito mais. Porque realmente eles têm um beta maior que a gente fala, né? Então eles têm vão ter uma volatilidade, entre aspas, aqui, maior do que o SP500 ou do que a Nasdaq. Então isso é muito bom, muito legal nesse sentido. Mas quando ele cai, em momentos de crise, elas também tendem a cair um pouco mais, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Esse ETF, eu vejo que ele é muito legal para você ter ele na sua carteira, realmente em momentos que a economia americana vai ir bem, melhor ainda se o dólar estiver subindo também. Aí é excelente, como a gente vai ver aqui, a performance dele foi espetacular, tá? É realmente de tirar o chapéu. Mas assim, são vacas magras e vacas gordas, né? Eu sei que uma hora ou outra o vento vai virar e esses caras aqui provavelmente eles vão cair mais do que o SP500. Então, para quem gosta de ter eles na carteira, eu vejo que faz sentido? Faz. No momento específico, sim. E com um percentual menor do que o setor do SP500 inteiro ou do que a Nasdaq inteira. Tá? Lembre, isso aqui é ultra setorial, é microsector, é setor micro. Então, você vai estar bem concentrado numa classe ali, num setor, que pode ser que dê muito bom, mas pode ser que dê muito ruim. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que faz sentido ter na carteira, mas não com um percentual tão grande assim, tá? Isso aqui é a exceção, é a minoria, é aquilo que vai te ajudar a ter uma rentabilidadezinha um pouco maior e bater os índices, tá? Não pode ser o core da sua carteira, é muito otimismo na minha opinião, tá? E se você não entendeu nada do que eu falei ou não sabe montar carteira de investimentos, eu ofereço as minhas através dos QR Codes, link na bio, em que eu monto as carteiras para os clientes, dependendo, claro, do perfil de investidor deles e também do objetivo, se é renda ou crescimento. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Olha, e aqui na comparação, eu vou mostrar para vocês umas coisas muito, muito legais, tá? Eu coloquei aqui o FNGS, né, que são as FANGs lá dos Estados Unidos. Então esse aqui é o ETN, lá, o ETF original, beleza? Os candles aqui em cima, que é realmente enfim, simplesmente as empresas, tudo em dólar, tá? Não tô convertendo para real. Aí eu coloquei aqui a Nasdaq e o SP500, tá? Então isso aqui, poxa, tá aqui ao longo, acho que de 2022 até agora, aqui, ó, desde 2022 até agora. Então são praticamente aí 2 aninhos na sequência, tá? Então a gente vê que a Nasdaq e as P500 ficaram muito próximos aí com 34% de alta em dólares e olha só esse que espetáculo isso aqui, cara. As FANGs aqui, FANG Plus, né? Ficou com 78% de alta. Cara, é muito, muito relevante. É tipo, é o dobro, tá? Praticamente o dobro aqui. É muito relevante mesmo. Lógico que foi porque o setor performou muito bem, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Pode ver até que ele chegou a ficar negativo aqui em alguns momentos, né? Chegou a ser o pior aqui, né? Se a gente botar bem no fundo do fundo do fundo, né? De pegar realmente o melhor cenário aqui de todos, ele subiu aqui, né? Poxa, 213% comparado aqui aos amiguinhos, né? Muito menos. Então, assim, realmente a gente percebe que ele tem o beta maior. Então, ele vai oscilar um pouco mais do que, enfim, esses índices com mais empresas. É muito natural, né, pessoal? Nasdaq e SP500, ele vai pegar a média de muitas empresas. E as FANGs estão aqui dentro, tá? Estão dentro desses índices, pelo menos na maioria delas. O ponto todo é que, junto com elas, tem um monte de outras empresas menores, empresas que não sobem tanto, de setores totalmente descorrelacionados, setor imobiliário, setor financeiro, um monte de coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Tá? Então, realmente são objetivos diferentes. Agora, eu compararia as FANGs com os Magnificent Seven, né? Que é um outro índice. Eu vou fazer um vídeo só deles em algum momento aqui do canal, tá? Que pegaria as 7 magníficas, que são empresas, não são as mesmas, tá? Mas algumas delas se repetem, que também são, enfim, empresas muito nichadas, muito magníficas que eles falam, que também são responsáveis aí por grandes altas do SP500, da Nasdaq. Então, olhando aqui, né, ao longo de 2024, eles tiveram uma performance relativamente parecida, mas as Magnificent Seven acabaram até superando, né? Tem a Tesla aqui junto, então tem que ver, o índice é um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é a mesma, né? São só 7 empresas, são as 7 magníficas, e aí você consegue ter uma comparação um pouco mais nichada de rentabilidade. Tá? A gente está olhando aqui para os melhores cenários possíveis, tá? A gente tem que sempre pensar nos piores também. Mas, já que você ficou até aqui, né? Para quem comprou o Tech 11, galera, Tech 11 é o FNGS multiplicado pelo dólar, né? Ou melhor, somado com a rentabilidade do dólar. Então, o que a gente tem assim na prática, né? Tech 11, ele é um investimento aqui que foi lançado aqui próximo de 21, aquela coisa toda, né? Olha, de 2022 até agora, esses caras até caíram bem, hein? Caíram bem um tempo. Mas estão retornando aqui incríveis 74%. E somente nesse ano,
tá aqui com mais de 80% de valorização, tá? Lembra, o índice original tá com 53 nesse ano, mas a gente tem o dólar somando tudo isso, tá com 83% de valorização, né? Chega a ser mais do que o IVVB11, né? Que eu sei que é o queridinho da galera, eu também gosto muito dele, tá? Gosto muito dele, até porque são propósitos diferentes, vamos lembrar. Mas o IVVB11 com seus 58, 60% aqui de alta, ele não bateu enfim, o Tech 11, tá? Então, realmente é uma performance muito, muito boa, num cenário muito otimista. Não quer dizer que isso vai acontecer de novo, talvez aconteça, talvez não aconteça, mas é aquela coisa, né? Quando a economia americana vai muito bem, esses caras vão disparar muito forte mesmo, tá? Claro, se o contexto mundial mudar, muda tudo, né? Mas, cara, para um mundo cada vez mais globalizado, tecnológico, com inteligência artificial, essas empresas aqui, elas são muito interessantes no momento certo, da forma certa na sua carteira. Se assim como ETFs, você também gosta de BDRs que podem te ajudar muito a facilitar, dolarizar sua carteira, investir fora, vou te recomendar esse vídeo aqui em que eu te mostro todos os detalhes dessas formas de investir. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.